Graça e paz. A presença de satisfação coexiste com a de comoção nesta narrativa, porque estes eventos se moverão imprevisivelmente empáticos absolutamente a nada existente, assemelhando-se à pandemia do SARS-CoV-2, que há 18 meses atingiu mortalmente mais de 4 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, entre os com e por SARS-CoV-2, excede a marca de 500 mil de óbitos. Significa que existe aproximadamente de 3 a 4 milhões de pessoas de luto, enquanto outras estão em desespero e encurraladas em algum lugar. Situação que reflete em outros países, lamentavelmente. Porém, uma porta está aberta e para vê-la, adicione fé à razão e verás um porto seguro. Não temas, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Não temas, crer somente. Esta tempestade se aproxima rapidamente sobre o mundo. Apressem-se. Não resta muito tempo. No ancoradouro há uma embarcação aguardando tantos quanto possam crer naquele que justifica o ímpio. Todo aquele que crê não será confundido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa tripulação é a própria que está destinada a enfrentar o mar bravio sem medo. Faça frio ou calor, inverno ou verão, não existe circunstâncias desde sua existência tem sido assim, mantendo o equilíbrio do cosmo físico e espiritual há 2000 anos, e neste tempo todo sempre esteve abaixo do radar dos homens, com todos os segredos a bordo revelados pelo seu Consolador, surpreendê-la jamais. O patriarca Noé, avisado, construiu uma arca para a redenção de sua casa. Esta mesma embarcação é usada como tipo para o mundo atual. O rei Davi afirmou que nasceria um povo, e estes seriam instruídos na presciência. Já o profeta Isaías o chamou de nação, tirada do meio de outras, enquanto o profeta Ezequiel a descreveu de nação a mais poderosa, ou seja, uma superpotência, ao passo que os apóstolos, no comando de Pedro, edificaria a igreja de Cristo, o qual é a pedra de fundamento, afirmado por Paulo, para elucidar interpretações que Pedro não era esta pedra. Embora uma vez edificado neste fundamento que é Cristo, ficariam conhecidos também como pedras de esquina, mas Cristo continuaria como a principal pedra angular. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E isto aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Um povo diversificado em línguas, onde culturas se fundem formando-se uma única etnia. Portanto, um eminente nascimento se desenvolve em estrutura emocional e expansionista, sobre os cuidados dos 5 ministérios, sobre as instruções do Espírito Santo. Uma assistência como essa não existe outra igual. Certamente por isto, em algum momento, temeram sua ascensão e destruí-la seria a melhor solução. Vencidos pelo tempo,
nunca entenderam o fracasso de suas empresas. Uma gente de dupla nacionalidade, erradicá-la sob o pretexto de alguma coisa, podem, mas não conseguirão, porque ela é irrastreável. Desapossá-los de onde vive também é possível, mas mesmo jogados nas sarjetas, sujeitados à morte, morrerão dando glória e cantando ao seu Senhor que vive para sempre, pois o mesmo garantiu herdade como cidadão dos céus, com ele na eternidade. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus garantiu para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Enfim, ele mesmo diz: a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Poderá o homem destruí-la? Então não confunda a igreja de Cristo com seu cercadinho particular, ou como sua moeda de troca. A igreja de Cristo não tem placa denominacional, e o cônjuge desta igreja não habita no que o homem constrói. Entretanto, a igreja de Cristo não é mecânica. A igreja de Cristo não depende de políticas públicas. A igreja de Cristo não é partidária. A igreja de Cristo não é corrupta. A igreja de Cristo não mantém seus fiéis sobre julgos desiguais. A igreja de Cristo não pactua com o pecado. A igreja de Cristo não negocia com agentes do mal. A igreja de Cristo não cria ramificações. Enquanto isso, a esposa do Cordeiro, a menina dos seus olhos, a igreja de Cristo, ela é indivisível. A igreja de Cristo é inconfundível. A igreja de Cristo é um organismo vivo. A igreja de Cristo é universal. A igreja de Cristo é pura, imaculada, invisível. E quando o seu Senhor a chamar, até aqueles que já não são mais presentes neste plano, sua voz se fará conhecida nos seus túmulos. Os que a ouvirem se levantarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, para então serem arrancados com violência deste mundo, se encontrar com ele nos ares e para sempre ao seu lado estar. Glória! E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo na moinha, será levada uma e deixada a outra. Todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Depois seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus.